Você certamente tem alguma crença. Cada um de nós temos uma crença. E de onde será que vem essa ideia de crença? Quem escolheu por você? Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal. Estamos aqui mais um dia, na semana da quarentena filosófica, e hoje eu vou responder uma pergunta que ela não foi feita nem no blog, nem no canal e nem no Instagram. Essa pergunta é a pergunta que aconteceu em algumas rodas de conversa e inclusive eu mesmo já fiz essa pergunta há um tempo. A pergunta é: nós escolhemos crer naquilo que nós cremos? Essa pergunta é bastante intrigante porque a gente geralmente leva muito a sério nossas crenças. A gente aqui, para quem acredita em Deus, Deus é uma crença muito solidificada, uma crença quase que irrefutável. Para quem não acredita em Deus, Deus é algo improvável, algo que não faz muito sentido. E para quem acredita em outras crenças, outras divindades, a ideia está na cabeça. E essas ideias são feitas, são prontas. Mas a pergunta é, a crença de um modo geral, quando você acredita em uma coisa, essa coisa, ela é feita, ela é crida a partir da sua escolha ou a partir de quê? De onde que isso vem? Por exemplo, você acredita que o fogo queima? Você acredita que a água molha? Você acredita que pular de um prédio pode ter sérios riscos à sua saúde? Você acredita nisso tudo, não é? Mas você escolheu acreditar? Você falou assim, bom, eu não vou colocar a mão no fogo porque eu escolhi a partir de agora que se eu colocar a mão no fogo ele queima. Eu não vou mexer com o escorpião sem nenhuma proteção porque eu acredito por conta própria que se eu mexer com o escorpião ele pode inocular o seu veneno em mim. E você acreditou nisso a partir de quê? Você quis, simplesmente? E pensando um pouco antes do que eu tinha falado, quando você pensou em acreditar, quando você acredita em Deus, você escolheu essa crença? Você estava num belo dia na sua casa e falou assim, eu quero acreditar em Deus, eu quero acreditar. Ou para você que é ateu, eu não quero acreditar em Deus, eu não quero acreditar em nada de divindade nenhuma. Como que a gente chegou nessa convicção? Como que a gente chegou nessa certeza da nossa crença? Eu penso, a minha ideia hoje, e inclusive essa ideia eu conversei uma vez com o meu irmão Rodrigo, e na época ele falou pra mim que a gente não escolhe no que crer. E eu teimoso falei, claro que a gente escolhe. Quem nós somos? Fantoches do sistema? Você acha que a gente é um fantoche para não escolher no que vai crer? O tempo passou e a partir daquela conversa eu comecei a refletir e buscar muitas teorias, muitas ideias de por que a gente não escolheria. Ele falou que não escolhe, então eu quero saber por que ele acha isso. E ele tem razão. Eu acredito que ele tem razão porque eu também penso que a gente não escolhe no que a gente crê. A gente crê por uma soma de fatores, por evidências ou por ausência delas, a gente crê ou descrê. Quando uma pessoa acredita fortemente na sua crença espiritual, Deus e divindades e espiritualidade de modo geral, antes dela assumir a crença, antes dela assumir eu creio, uma cadeia de eventos tem que acontecer. Primeiro, ela tem que se sentir segura naquilo que ela está dizendo. Ela tem que se sentir amparada e ela precisa, entre outros processos, ela precisa confirmar a crença. A gente não consegue crer numa coisa só por ela, porque assim a gente não crê. A gente está se apoiando, mas não apoia crendo, não apoia entregando o que você tem de mais essencial àquela crença. Pessoas religiosas que acreditam em Deus e que vão para cultos e que deixam de se relacionar com outras pessoas e que fazem escolhas para o próprio corpo, para como se vestir, como cortar o cabelo, em que lugar frequentar, que roupa usar. Essa forma de configuração da vida não é baseada apenas num capricho. Isso acontece porque elas de fato creem naquilo que elas creem. Não importa como que isso chegou, mas elas só fazem tudo isso porque em algum momento ela provou para ela mesma que aquela crença ela é importante, ela é real, ela é séria na cabeça dela. E pensando também por esse lado, quando a gente escolhe não crer em Deus, olha o que eu falei, quando a gente escolhe não crer em Deus, significa que a gente saiu de uma transição, então de um mundo, de um país igual ao Brasil, que é predominantemente cristão, católico, para uma crença que é incomum. E como que isso foi escolhido? Não foi escolhido. De fato, a gente vai somando experiências, evidências e ausências de evidências
e descobre que aquilo não é suficiente para modificar a nossa forma de viver. Aquilo não é suficiente para nos deixar acreditar naquela coisa que nos foi posta. Pensando nisso, resumindo assim a nossa conversa, o que dá pra gente pensar a respeito do crer e não crer? A gente não consegue escolher. Quando você acredita fielmente em algo, quando você acredita realmente em alguma coisa ou desacredita, é porque o conjunto de provas, de evidências, de respostas a estímulos que você teve, de confirmações de fatos, aquilo estimulou você a continuar naquela crença. E conforme as coisas vão aumentando e se confirmando e reconfirmando, aquela crença ela vai se construindo, contra a sua vontade, inclusive. Se você crê fortemente em algo, e esse algo é essa essência de provação e de confirmação é abalada, você não consegue continuar crendo. Pensando bem rapidinho, superficialmente, quando você acredita em uma pessoa, que você diz, não, eu confio, eu acredito no que ela me diz, eu acredito no que ela faz, e de repente ela faz algo que abala todo esse conjunto de crenças e todo esse conjunto de informações e evidências que suportou a sua crença até agora. Quando ela abala tudo isso, você não consegue acreditar de novo por conta própria. Senão a gente conseguiria de fato perdoar, mas eu duvido que as pessoas perdoem de verdade. Elas perdoam de certa forma, na verdade, né? Esquecer algo também, no sentido de que algumas pessoas acham que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer, porque a gente não esquece. A gente não consegue esquecer algo ruim que abalou a nossa crença. Essas coisas acontecem e vão direcionando para onde a gente vai crer. Eu já acreditei muito em Deus, já acreditei muito na vida pós-morte, já acreditei em muita coisa e de forma muito rígida. Mas no momento que as bases foram se desmanchando, no momento que outras evidências foram sobrepondo a essas, a crença não foi mais possível. E se eu pudesse escolher, eu acho que eu escolheria continuar crendo em tudo que eu acreditava, porque era confortável. Me dava uma tranquilidade, um suporte, tudo tinha uma resposta, tudo estava explicado. O começo, o meio, o fim já estava respondido. E na dúvida era só abrir a Bíblia, buscar num culto, uma resposta, estava tudo pronto. É mais confortável, aparentemente. Mas depois que eu descubro que não é, que essas coisas não confirmam dentro de mim o que eu acredito ou não, minha crença se transporta para outro lugar. Então pense com você, coisas que você acredita profundamente. Você acredita porque você quis acreditar? Ou você acredita porque você é levado a isso? Porque as circunstâncias te levam a isso? Ninguém nasce cristão, ninguém nasce ateu, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce preconceituoso, racista, sexista, machista, ninguém nasce assim. As crenças que vão sendo configuradas e que levam a pessoa a assumir esse perfil no futuro, elas são construídas e elas chegam de forma muito sutil, lenta e gradual. E essa lentidão, esses passos devagar, é como uma raiz que vai penetrando devagarzinho e vai se espalhando, se ramificando e garantindo o suporte de uma planta que pode ser qualquer outra planta no sentido da crença. Então repense se o que você crê, você escolheu. Ninguém escolhe determinadas coisas como essas. A gente pode escolher sim, reforçar uma crença que já existe. Isso a gente faz. E às vezes as crenças que existem por aí, principalmente a religiosa, ela precisa ser reforçada, porque se ela não for reforçada, ela desmorona. E o que na sua vida é desse jeito? Quais são as crenças que você tem, que você é obrigado ou obrigada a reforçar dia após dia, senão elas desmoronam? Às vezes a gente gasta energia demais reforçando uma crença e reforçando um estado, um momento, uma ideia, uma ideologia, só porque a gente tem muito medo de trocar, de sair de uma crença e de se permitir crer em outra coisa. Se permitir no sentido de se permitir juntar novas provas, novas evidências, inclusive olhar, se permitir olhar para a sua própria crença e ver o que nela realmente você faz que ela te prende ou ela te dá liberdade. Repensemos sobre o que a gente acredita. Nem tudo que a gente crê, a gente escolhe. E eu diria que quase nada. A gente escolhe só o reforço ou a negação. E abrir-se para o mundo, abrir-se para novas ideias, para novos conhecimentos, pode nos dar uma forma diferente de enxergar a vida. Enxergar a vida de um jeito que nos diz: o universo é muito maior do que o nosso quintal. O conhecimento, o mundo é muito maior do que aquilo que a gente sabe hoje.
E se a gente crê em uma coisa, a gente pode crer em outras. E precisa de humildade para isso. Se é o seu caso, repense a sua maior crença. Qual é a maior crença da sua vida? Aquela que sustenta seu emocional, que sustenta o seu sentido da vida, que sustenta tudo o que você faz. Você seria capaz de questionar a sua maior crença? E se a resposta for não, por que não? Você já parou para pensar?